O papel social e institucional do advogado é imprescindível nos regimes democráticos e, através da Ordem dos Advogados do Brasil, hoje temos uma sociedade mais justa que luta pela manutenção do Estado democrático de direito. Nos últimos anos, a OAB descentralizou suas atividades e regionalizou sua atuação institucional. E para falar sobre o papel da Ordem dos Advogados do Brasil e sobre sua relevante função social e de cidadania, o programa Questão de Justiça recebe os presidentes da região leste da cidade de São Paulo. Dr. Hudson Menezes Ribeiro, presidente da OAB do Tatuapé, e Dr. Eudécio Teixeira Ramos, da OAB de Itaquera. Como vão, doutor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, agradeço o convite, cumprimento a todos na mesa, o Dr. Eudécio, o Dr. Leopoldo. E é sempre um prazer estar aqui, contribuindo com a missão social da Ordem dos Advogados do Brasil, que sempre prestigia e procura, a todo momento, fazer valer os direitos e as garantias individuais de todos os cidadãos, não só da sociedade, como também de todo e qualquer indivíduo que encontra sob o regime da lei. Doutor Eudécio. Olá, boa noite, advogado, advogada, mãe advogada, Walter, Leopoldo, meu colega da co-irmã, supressão do Tatuapé, Hudson Menezes, muito boa noite. E é um programa diferente, viu, doutor Leopoldo? Porque, na verdade, a gente quer colocar como é que funciona a questão da instituição, presidente, dentro dessa regionalização. E dois presidentes, eu diria, dois presidentes ali na nossa região leste de São Paulo, que tem o respeito da advocacia, Walter. São regiões expressivas. Aliás, todos têm, mas se for pensar em região leste, são dois presidentes que, na minha opinião, e eu acho que a opinião de todos os advogados, tem representatividade e tem respeito ali dos advogados. E aí, presidente, é uma região nevrálgica nessa situação toda, porque a região leste ela tem oscilantes realidades, né, e uma população enorme, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes fica aquela situação do advogado, presidente de instituição, o que ele faz, mas tem um papel social. Vou abrir com o doutor Hudson, então. Queria que o senhor comentasse. O que é importante na atuação da OAB na localização que ela se encontra hoje? A OAB do Tatuapé, meu caro Stiglione, está situada num bairro de grande potencial econômico. O Tatuapé hoje é um bairro voltado para o campo imobiliário, é um dos bairros que mais cresce dentro do estado de São Paulo. Já tenho agora até informações que o Tatuapé cresce mais do que na China. Então, e a OAB do Tatuapé não poderia ficar aquém disso, né? A OAB do Tatuapé vem também colaborando, contribuindo dentro desse bairro, cumprindo a sua missão social, né? Fazer valer os direitos e as garantias individuais, preservar sempre e lutar pela garantia das nossas prerrogativas profissionais. Aliás, essa bandeira, nosso presidente Hudson levanta com bastante força ali naquela região. E nesse sentido, Walter, eu queria até que ele enfatizasse a importância da questão das prerrogativas para a instituição, porque o doutor Hudson ele vem sendo aí uma referência, levantando essa bandeira de prerrogativas ali na região. Posso regionalizar a pergunta? Porque senão, eu vou falar de prerrogativas, fica uma coisa muito ampla. Claro. Mas todo mundo escuta, doutor Hudson, acho que essa questão das prerrogativas do advogado, né? O cara já chega assim na frente do juiz e fala assim, não, eu tenho a questão das minhas prerrogativas que o senhor tem que respeitar a autoridade. Então, por exemplo, na região leste, como é que se vale essa questão da prerrogativa no fórum, junto à polícia militar, à polícia civil? As nossas prerrogativas são garantias previstas na Lei 8.906, entendeu? E também na Constituição Federal, o artigo 133, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Lá no Tatuapé, a nossa região leste, onde faz todas as co-irmãs, Vila Prudente, São Miguel, Itaquera e Penha, nós temos a nossa regional de prerrogativas. É uma coordenadoria regional, onde é composta por advogados altamente competentes que estão em alerta na defesa das prerrogativas profissionais. Que, na verdade, essas prerrogativas profissionais não é privilégio do advogado. As prerrogativas profissionais é uma garantia constitucional, onde o advogado está ali preservando a ampla defesa, o princípio do contraditório, fazendo valer essas garantias para que o cidadão não seja violado
por algumas autoridades desavisadas. E lá no Tatuapé nós temos essa preocupação de trabalhar, de defender o advogado, que é uma das finalidades também da OAB, né? Não só isso, mas também está previsto no artigo 49 do nosso estatuto, onde que uma das finalidades do advogado é representar a instituição e também representar os seus inscritos, entendeu? Quando eles estiverem sendo envolvidos ou até sendo vitimados nessas violações das prerrogativas. Então, tem essa finalidade, a Ordem dos Advogados também. Respondeu bem. Eu queria falar dessa coisa de vitimar. Eu vou passar a bola assim, Leopoldo, para poder jogar com os dois assim, mas vitimar quer dizer que ele sofreu uma violação. Das suas prerrogativas. Me cite alguns exemplos, doutor, se possível, né, para o cidadão entender como é que funciona o exercício dessa profissão nessa questão. O advogado, ele deve sempre andar bem alinhado, se comportar com o juiz, com hombridade. E nas violações que o juiz, por motivos intrínsecos a agir com abuso de poder, ou mesmo vir a prender o advogado no exercício da profissão dele, esse abuso, o advogado também pode exercer o direito de prender o juiz naquela audiência, quando sofreu o abuso. Muito diferente. E Walter, eu até digo para você que o crime de abuso de poder, ele não tem fiança. E o crime, quando o juiz pode prender um advogado no exercício da sua profissão por outro motivo lá, esse tem fiança. Então, essa garantia, o doutor Hudson falou, de prerrogativas, que até agora vai ser inserida no Código Penal. Tem até um projeto de lei, inclusive. Tem um projeto que já vai ser inserida no Código Penal, a violação das prerrogativas do advogado. Isso vai virar crime. Isso é um instituto muito importante para a advocacia, para nós advogados. Por exemplo, da região leste, que hoje nós representamos mais de 10 mil advogados naquela região. Muita gente. Itaquera tem hoje mais de 1.500 advogados inscritos, o Tatuapé quase 3 mil. E somando a leste todas as co-irmãs subseções, quase 10 mil advogados que nós representamos ali. Eu posso fazer a voz do advogado que está assistindo? Queria perguntar para os presidentes o seguinte, eu quero saber o seguinte, violou prerrogativa de advogado, e aí falando de região leste, violou, o que o advogado faz? Ele tem um telefone que ele liga? Ou seja, ele liga para a subseção, ele tem um telefone ali, Walter, 24 horas? Atendimento. Nós disponibilizamos na nossa coordenadoria os telefones de todos os membros das prerrogativas. E todos os colegas advogados normalmente têm o meu telefone particular, o meu celular, que pode se servir a qualquer momento. Eu, como você tinha mencionado, doutor Leopoldo, toda a minha carreira dentro da instituição sempre foi pautada na defesa das prerrogativas. E são coisas comuns do dia a dia que acontecem essas violações. Muitas vezes o advogado é impedido de ter acesso aos autos, muitas vezes o advogado é impedido de ter acesso ao seu cliente, muitas vezes o advogado é cessado, a tentativa de algumas autoridades ou representando do poder público impedir que o advogado exerça a sua função com liberdade. Todas essas questões caracterizam violação das prerrogativas. E nós, lá da Regional Leste, onde está a sede lá no Tatuapé, nós temos essa preocupação e temos profissionais preparados para atender essas questões. Assim que violados, obviamente, nós temos a legitimidade para representá-lo, tanto a autoridade que teve uma conduta abusiva, né, voltada contra os interesses da advocacia, como também representar os nossos colegas administrativamente e nas questões que são vitimados também. A OAB tem legitimidade para isso, isso está previsto no regulamento, no artigo 49 e 49, 44 e 49, estão previstas essa finalidade da OAB, do modo geral, né? Não só do Tatuapé, estou me referindo ao Tatuapé, mas isso é da OAB dentro do território nacional. Ela tem essa finalidade. Olha que interessante, né? Claro que a gente tem a classe de advogados que assiste o programa, até porque a ordem dá um apoio a gente e tal, mas para o cidadão, né? Então, quando vocês comentam... E o cidadão que não tem condição também, né? Que procura assistência. Já até ia falar isso, mas eu queria só esmiuçar esse negócio. O sujeito, presidente, está na frente de um juiz ou de um delegado, vamos colocar um juiz, e aí o advogado sofre uma repreenda, vamos dizer assim. Então, quer dizer que dentro desse patamar,
o advogado tem poder de fogo, sim, para poder até fazer a defesa do cidadão ali, porque se repreende o representante dele. É assim que acontece, não é? Quer dizer, vocês estão zelando pelo direito do cidadão naquele momento. Sim, também. A prerrogativa é um direito do cidadão. O cidadão é a que vai ser o mais responsabilizado nesse abuso de poder dessa autoridade. Então, o advogado age em defesa desse cidadão. O Leopoldo colocou aqui que a classe mais humilde, ela tem representação hoje aqui da Defensoria Pública. E quando a Defensoria Pública não consegue atender todos os advogados, a UAB São Paulo, que eu conheço, tem um convênio com a Defensoria, onde ela também oferece advogado para esse... Muito discutido, aliás. Esse é um tema bem nevrálgico, essa questão do cidadão, a Defensoria Pública e o advogado. Olha, esse tema vem despertando aí uma série de discussões, não só nos tribunais, mas na própria instituição internamente. É uma briga da instituição, eu poderia dizer assim, é uma briga mesmo da instituição em prol de garantia desse convênio e garantia de melhores condições para os advogados que atendem, não é isso, doutor Hudson? Na verdade, eu acredito que esse convênio e a Defensoria Pública ela deveria estar mais atenta à defesa dos cidadãos, né? E que a gente vê que a realidade não é essa. Muitas vezes a instituição tem lutado para manter um convênio, para dar um serviço de qualidade. E nós vemos muitas vezes nos noticiários aí que cidadãos se desesperam e cometem alguns desatinos dentro da Procuradoria. Isso tudo pela má prestação do serviço, né? Não nossa, mas um convênio que muitas vezes vem querendo ser maculado pela Defensoria Pública, que na verdade não atende o interesse maior, que é o interesse da sociedade, o interesse do cidadão, que tem o direito constitucional de ter essa proteção do Estado. Sabe que, caminhando pelos fóruns, outro dia um colega me reportou que fazia, e aliás eu até coloco essa questão aqui na mesa, se assim posso me referir. O colega me reportava nos corredores do fórum o seguinte, que ele fazia um plantão, né, 2 plantões, entre aspas. Dentro do convênio. Dentro do convênio. Ele começava às 9 e saía ao 12h30, ali por 13 horas. Depois voltava de novo e saía às 5. Só que recebia um valor só. É assim também. Aliás, pensando em regional leste, em região leste, Itaquera também sofre com essa questão? Doutor Leopoldo sofre, Itaquera sofre, a leste toda sofre, o estado de São Paulo todo sofre com esse convênio, a defensoria, que antigamente era assistência judiciária. A OAB vem já tentando, por várias lutas, com o doutor Marcos da Costa, tentando levar esse convênio para a Secretaria de Justiça, tirando assim da defensoria. Mas essa briga continua, nós estamos, e você falou, foi pura verdade. Aí foi pago, esse cidadão advogado, ele foi pago por plantão. Ele foi pago para fazer aquele plantão todo, então ele recebeu só honorários. E a nossa discussão hoje também é que esses honorários que são pagos aos advogados, que representam a assistência judiciária, um cidadão que não tem dinheiro para pagar um advogado, que esses honorários sejam condizentes com a nossa profissão, não sejam irrisórios. É a nossa luta da UAB São Paulo. Porque se o cidadão naquele momento, presidente Odécio, se o cidadão naquele momento só conta com essa assistência, ainda ter um profissional desamparado do outro lado, quer dizer, quase que tem que valorizar o advogado, porque o advogado bem remunerado trabalha melhor. O que fala o noticiário, presidente, é que, por exemplo, o pagamento desse convênio tem uma demora monstruosa. E tem custas, que se fala de custas, não é isso? Que tem o custo do processo que anda, né? O custo do processo, muitas vezes a certidão de honorários muitas vezes não paga as despesas que o advogado tem. O advogado muitas vezes está atuando num processo e de repente naquele processo é arrolado algumas testemunhas com cartas precatórias. Quando o advogado chega a concluir 3, 4 precatórias fora de outras comarcas, quando ele chega a receber a certidão, o custo dele foi muito maior do que ele está recebendo. Entendeu? Eu acredito que o doutor Marcos da Costa irá fazer um trabalho aí voltado para a valorização dessas questões dos honorários do advogado. Isso é uma luta constante, não só da seccional, como também de todos os presidentes de subseção, e isso é voltado para o interesse da classe. Né? E concluindo, consequentemente, essas questões ampliadas, pagando melhor o advogado,
a sociedade ganha, todos nós ganhamos, não só a classe do advogado, como toda a sociedade. Agora está sendo bem defendida e sempre a gente procurando atender os interesses da sociedade, que é também uma das missões da OAB. Agora, para o cidadão entender, eu vou dar um bate-bola. Por exemplo, como é o relacionamento da instituição, começar ali em Itaquera, né? Eu não vou falar daquele estádio que estão construindo ali, para a gente não ter problema aqui no estúdio, que vai sair o foco da câmera, né? Mas como é que é o relacionamento institucional, por exemplo, para o cidadão entender, com o delegado da regional, com, sei lá, o subprefeito, se existe um subprefeito, com as entidades que envolvem essa manutenção do cidadão, do Estado democrático ali. Eu quero que o senhor cite algumas coisas ali que são feitas, por exemplo, ali na OAB de Itaquera, do bairro de Itaquera. OAB Itaquera, terra da Copa, né? Aí... agora para frente vamos começar. Mas é só por causa do estádio? É só por causa do estádio? Chamar desse jeito agora, Itaquera, terra da Copa, vamos sediar. Que, aliás, é uma polêmica em cima do estádio. Certo, hoje 2014. Eu tô em minoria, presidente. A instituição, a OAB, é o Advogado do Brasil, substituição de Itaquera, ela tem muita responsabilidade com o cidadão. Por isso que nosso lema inicial, quando nós assumimos a nossa presidência em 2010 até 2012, nosso lema foi união e valorização do advogado com comprometimento com a justiça, com a sociedade e com a advocacia. Só assim, porque esses profissionais que o advogado lida, o advogado é o centro da questão. O advogado é que ele tem o conhecimento de tudo. Ele é o especialista, é a única pessoa que ele pode se especializar numa área, seja a área tributária. O juiz, dando um exemplo, o juiz ele pode cuidar de várias causas. O juiz civil, por exemplo, tem a área da família, tem busca e apreensão, tem outra coisa aqui, tem um acidente de trânsito, então ele fica focado ali. O advogado é o único que detém o certo, que pode se especializar na área que ele quiser. Então, o advogado é o que tem o mais conhecimento jurídico, vamos dizendo, segundo consta, que detém, junto com o delegado. Se você mostrar um copo para o delegado, ele vai falar que aqui isso é um copo. Não, quando concluir o inquérito, depois do relatório, eu vou decidir, vou relatar o que é esse copo, se é um copo. O advogado, ele pode, daquele copo, ele fazer, é um vaso, é uma lupa, é um copo. Então, o advogado que vai dar o entendimento, o argumento para todo o sentido, para concluir uma sentença, para concluir um inquérito. Então, o advogado é o que eu digo, é o centro principal e o mais importante de toda a questão jurídica que envolve o cidadão. Agora, por exemplo, de relacionamento. Eu vi outro dia, eu vou até falar, que eu achei muito bonita a festa, dos 30 anos da OAB do Tatuapé, né? Então, por exemplo, ali na mesa de trabalho eu vi um juiz, um representante do policiamento militar, do civil, acho que tinha uma delegada, né, do civil, e algumas outras entidades que não seriam especificamente ligadas à questão da manutenção do direito. Então, por exemplo, com o judiciário local. O Tatuapé, nós estamos há 30 anos, a OAB Tatuapé, dia 28 de abril, completou 30 anos de existência. Nós comemoramos o nosso jubileu de pérola. E durante esses 30 anos, a OAB Tatuapé vem mantendo firme, num bom relacionamento com todas as entidades e autoridades civis, policiais militares, Poder Judiciário, Promotoria, Conselho de Segurança, Associação Comercial, todas as entidades da região, nós temos um bom relacionamento e estamos sempre presentes. Né? Presente no sentido de unir as forças, né? Esse foi um compromisso desde quando nós assumimos em 2010 com a minha diretoria, o qual o doutor Leopoldo faz parte. Nós tínhamos um compromisso, o nosso lema era o compromisso com a advocacia, em defesa do Estado democrático de direito. E esse compromisso a gente vem trazendo ao longo da nossa gestão com esse bom relacionamento. Então hoje nós visamos fazer essa agregação, não só dessas entidades, como também da própria classe dos advogados, os nossos inscritos, procurando trazer o colega advogado para agregar os jovens advogados a participar da instituição e nós, como dirigentes, também participar de todo esse grupo, com o intuito de fortalecer, sempre visando o bem social. Se não bastasse também a questão, sempre reforçando, para quem comece, para quem já participa da instituição, questão da ética,
e da transparência no trabalho, né, doutor Hudson? Correto. Nós também trabalhamos com essa questão da ética, sempre procuramos orientar todos os jovens advogados que acabam de receber as suas carteiras de habilitação profissional. Nós fazemos as entregas e nas solenidades de entrega de carteiras, nós procuramos ressaltar a questão ética e a questão das prerrogativas. São duas questões primorosas que o OAB Tatuapé vem sempre ressaltando em todos os momentos e oportunidade que ela tem dado para se manifestar. Nós preocupamos com a questão ética do advogado, a postura ética social do advogado na sociedade, nas relações de trabalho, nas suas relações também com o cliente, e nós preocupamos em trazer isso para os jovens advogados como experiência de vida. Nós que já estamos aí há quase 22 anos na vida, nós sabemos que a ética e a transparência, a credibilidade deve nortear todos os profissionais, em especial nós advogados. E a OAB? Você sabe, sem querer te cortar, pensando nessa questão da ética, né? Agora eu vou apimentar um pouco essa brincadeira. Mas o que acontece? Hoje você tem nos noticiários no geral que existem, vou usar bem o termo que é feito no noticiário, existem advogados não idôneos às vezes. Vou deixar assim, mais ou menos no ar, para entender o que é esse profissional quando o senhor fala de ética e a questão do sujeito, por exemplo, que tem ali esses relacionamentos meio conturbados com a questão do profissionalismo dele. Então, por exemplo, quando há uma denúncia do advogado, como é que os presidentes tratam essa situação? Quando o cidadão fala, esse advogado, ele pegou meu dinheiro e botou no bolso, que acontece? Ele faz parte da classe, não deixa de ser colega de profissão. Mas de uma forma, verdade. Né, de uma denúncia. Eu costumo dizer que quando alguém fala que algum advogado, inadvertidamente, ficou com alguma importância de algum cliente, eu costumo dizer que não é advogado. Está se escondendo atrás de uma carteira da instituição. Que o advogado não tem essa postura, o advogado que se preza, ele é ético, ele sabe como conduzir essas questões. Nós, como dirigentes, quando nós recebemos qualquer tipo de reclamação, nós temos também a nossa comissão de ética e disciplina lá, muito atuante, por sinal, e quando nós recebemos alguma reclamação, nós procuramos apurar, dando o exercício da ampla defesa ao colega advogado, porque o Tribunal de Ética não é um tribunal de exceção e nem deve ser. Deve sempre procurar apurar, entendeu? Com uma certa cautela e procurando sempre em busca da verdade real. Se, porventura, houve algum desvio de conduta, obviamente, esse advogado será punido com todo o rigor, que vocês bem sabem que nós temos um percentual aí de punição de colegas advogados, muito pouco, por sinal, nós no ramo de 330 mil, é menos de 0,5% de ocorrências com advogados. Doutor? É correto. O procedimento, também na subseção de Itaquera, nós acolhemos a reclamatória do cidadão que está com problemas com o advogado, recebemos, nomeamos o relator para que faça um relatório sobre aquilo e, primeiramente, que nós tentamos fazer uma conciliação, uma composição, chamando as duas partes, o advogado e a parte que está reclamando, para ver se tem alguma dificuldade de compor naquele momento ou se realmente, após o relatório feito pela nossa comissão de ética e disciplina, se realmente aquela pessoa tem razão. Aí é colocado na mesa para que seja uma conciliação. O OAB São Paulo até já está apoiando muito essa conciliação, para que essa conciliação seja feita. Porque questões muito banais também estão levando o cidadão, a OAB, para fazer a reclamação do advogado, questões jurídicas que o cidadão até mesmo não entende. Falta uma certidão, por exemplo, para dar entrada num processo de uso capião. Aquela pessoa, o cidadão, ela não tem conhecimento jurídico, a necessidade daquela certidão, vai dar demora. Então, tem que olhar bem a situação, por isso que marcamos uma conciliação. Olha, eu falei para os doutores que ia passar rápido, né? Tem 3 minutos, mas assim, eu queria aproveitar os 3 minutos e aproveitar bastante deles, né? Em mais ou menos 1 minuto, falar dessa vocação de vocês. Qual é o prazer de ser advogado, de ser dirigente de uma subseção dessa? Como o doutor terminou a fala agora, eu vou deixar
para o doutor Hudson começar e depois finalizo com o senhor. E, doutor Leopoldo, o senhor está toda semana, o senhor pode falar isso toda semana. Ser dirigente de uma instituição como a Ordem dos Advogados do Brasil, especial do Tatuapé, motivo de orgulho. Realmente é um encargo, não resta a menor dúvida. Nós fazemos um trabalho voluntário, mas é um trabalho que é muito gratificante. Eu me sinto orgulhoso de fazer parte da OAB Tatuapé. Não só por todos, onde eu represento quase todos os inscritos, e eu tenho certeza absoluta que nós, ao longo dessas gestões que nós viemos trazendo, nós fizemos um ótimo trabalho. Então, o que eu posso dizer, a gratidão e a responsabilidade e o comprometimento que eu tenho com a instituição. Isso eu irei permanecer para o resto da minha vida, enquanto eu respirar. Eu já falei alguma frase, o líder não abandona a sua classe. Hoje eu estou líder de uma classe. Jamais irei afastá-la dela, irei permanecer. E gostaria, dos poucos minutos que me restam aqui, Siglione, como já estamos aí antecedendo ao Dia das Mães, agradecer a todos vocês e desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães advogadas, de advogados, de advogadas, mães também que estão ausentes e, em especial, a minha mãe, óbvio, né? Que todos nós somos o que somos, graças às nossas mães, que muitas vezes contribuiu com a sua boa educação, transmitindo esse sentimento de amor e de carinho que toda mãe tem com seus filhos. Belíssimo. A todas as mães, feliz Dia das Mães, nesse próximo domingo agora de maio. Doutor? Eu amo ser dirigente da Ordem dos Advogados do Brasil, Supressão Itaquera. Eu amo tanto a Ordem, que a Ordem, lá nós temos também a CAASP, que é a Caixa de Assistência ao Advogado. Nós temos também a ESA, que é a Escola Superior de Advocacia. Eu amo tanto que também coloquei a minha mulher na Escola Superior de Advocacia, até por isso, para ficar mais próximo da família. Porque a gente ama tanto a instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, que a gente acaba até por minutos esquecendo até a própria família e os filhos. Então, nada mais que justo colocar até a própria mulher, Vera Silva Ferreira, Teixeira Ramos. Um abraço também, mãe. Feliz Dia das Mães. Então, é muito importante. O presidente Hudson disse, a gente ama aquela de paixão. E como o Anis Kifuri diz, parece que nós fomos picados por um bichinho que aqui e ali parece que você cada vez quer amar mais. Eu entrei na instituição da OAB Itaquera faz 17 anos. Eu entrei como membro de comissão, membro da Comissão de Comunicação. Depois fui para a Prerrogativa, fui para a Comissão de Esportes, fui para a assistência da presidência, fui para tesoureiro e acabei candidatando a presidente a pedido dos meus inscritos lá e vencendo a eleição. Então é um prazer sempre estar presidente dessa entidade. Olha, infelizmente, presidente... Também quero desejar Dia das Mães. Então vai, rapidinho, doutor Leopoldo. Dizer o seguinte, que todos nós gostamos, Walter, e queria ressaltar também o trabalho que você faz aqui, através do Questão de Justiça, que é proporcionar esse debate, que eu acho que é esse espírito de união, quando eu, por exemplo, observo dois presidentes aqui interagindo e falando de um mesmo ideal, acho que isso é super importante. Queria ressaltar que nós gostamos ainda mais de trabalhar em prol da instituição quando nós temos a oportunidade de falarmos aqui através de um meio de comunicação como o seu aqui. E aí eu gostaria também de desejar, se me permite, Feliz Dia das Mães, em especial para minha mãe, tá? Doutores, é um prazer, o programa está encerrando, o momento é de cidadania, a população tem que saber como a OAB procede, porque a OAB defende o cidadão. Então aqui, por todos nós, desejamos a você, nós da Rede Brasil Televisão e TV Aberta e da OAB, um feliz Dia das Mães aí nesse finalzinho de domingo. E até o próximo Questão de Justiça.